A paz do Senhor, sou o pastor William Azevedo e hoje eu tenho a honra de receber ao meu lado aqui um grande homem de Deus, pastor Adriano Castro. A paz do Senhor, pastor Adriano. Paz do Senhor, pastor William. Tudo bem com você? Ótimo, graças a Deus. Como é que está a saúde, a família, ministério? Tudo bem, pastor. Indo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Adriano, o propósito desse bate-papo hoje é falar um pouco da vida do itinerante. Porque Certo. o senhor é um pregador itinerante, viaja para lá e para cá, por todo o Brasil, e com certeza tem muitas histórias para contar. Como foi que tudo isso aconteceu? Quando nasceu essa chamada no coração, esse desejo de sair pelo mundo pregando o evangelho? Porque eu tenho certeza que não é fácil deixar a esposa, a filha em casa e você sair para outros lugares, pregar o evangelho e abençoar outras vidas. Com certeza isso tem que ser algo que Deus plantou no coração. E eu queria aqui, Adriano, no começo do nosso bate-papo, pedir para o Adriano dizer o nome da esposa, da filha, quanto tempo de fé, como tudo isso começou, Adriano. Pastor, primeiramente eu quero agradecer ao espaço que está sendo aberto, né, Amém. no seu canal, e dar de início falando que Deus, na verdade, ele projetou algo muito lindo na minha vida, né? Tinha 16, 17 anos quando eu encontrei a Cristo, Cristo me encontrou, e ali eu aceitei a Cristo Jesus, numa igreja bastante pequena. O pastor era o tio da minha esposa, né? E aí eu aceitei a Cristo ali, e dali eu comecei a dar início, né? Os primeiros passos na caminhada, né? Já tem quanto tempo, Adriano? Isso eu acredito que tem aproximadamente 17, 18 anos, mais ou 18 menos. anos atrás. Isso. E a gente encontrou a Cristo, aceitamos a Jesus, e ali começamos a dar os primeiros passos, a pregar o evangelho. Eu me lembro que foi através de um testemunho que eu fui dar esse testemunho, e ali eu comecei a pregar, e o pastor depois me chamou no particular e disse: você tem um chamado A extraordinário. primeira pessoa que observa é o pastor, Pastor, né, Adriano? incrível. Ele percebe ali algo diferente. Tem um poder de percepção muito A visão grande. que Deus Uma dá para o visão, pastor. exatamente. Uma visão do reino muito ampla, né? Qual o nome da esposa e da filha, pastor Adriano? Missionária Sam, minha esposa, e tenho uma filha de 3 anos, a Miriam. Glória um presente a Deus. de Deus na minha vida. Adriano, no caso, esse desejo de pregar a palavra de Deus nasceu no coração a partir de quanto tempo de crente? Pastor, acredito que foi de 3 a 4 meses, né? Rapaz, E foi rápido. Foi rápido. Eu creio que tinha mais ou menos uns 3 meses que eu aceitei Jesus, e aí eu fui dar o testemunho, e dali saiu uma pregação, né? E o pastor me chamou, como já disse, me chamou no particular e me falou que eu tinha uma chamada de Deus. Até então não sabia como que ia ser, como que eu ia... Como essa chamada ia se desenvolver. Exatamente. E daí então começou algo muito lindo na minha vida, né? E o pastor começou a me instruir, me ensinar. Foi ler Bíblia, Ler orar. Bíblia, orar. A gente orava bastante naquela época, né? Não tinha tanta tecnologia como nos dias atuais, que acaba aqui roubando um pouco do seu tempo. E ali a gente orava bastante, lia a Bíblia, e eu tinha também as minhas oportunidades. Adriano, eu penso que essa geração de 17 anos atrás é totalmente diferente da de hoje. Porque a geração de 17 anos atrás era uma geração que, quando a maioria dos jovens se convertiam, se fosse as meninas, né, queria ser cantora, missionária, Exatamente. e os jovens queriam ser pregadores. Exatamente. Né? E hoje a gente percebe que já não existe mais tanto esse desejo no coração dos nossos jovens. E por isso a necessidade de pregar o evangelho e mostrar que Deus continua levantando pessoas até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Jesus continua levantando um remanescente para pregar a sua palavra. E Adriano, eu queria que tu me contasse um pouco assim, de quando começou esse desejo de se tornar um pregador itinerante. Porque com certeza nesses 17 anos de fé, o ministério foi desenvolvendo, pregando aqui na cidade. Mas aí quando foi que o Adriano entendeu que Deus estava direcionando ele para levar essa mensagem a outros lugares, outras cidades, outros estados? Pastor, eu trabalhava numa empresa e uma certa vez meu pastor chegou para mim e falou assim: na maioria das vezes você perde muitas oportunidades estando trabalhando no secular.
E eu acredito no seu ministério, pastor Arthur Barros. Eu acredito no seu ministério. Você tem um potencial muito grande, uma linha de pensamento que poucos jovens da sua idade têm. E eu creio que se você abdicar, renunciar, de fato Deus vai levar você em muitos lugares. Eu penso que a maior dificuldade, Adriano, é você literalmente dizer assim. Porque quando tu tem um emprego fixo, tu tem o teu seguro ali. Verdade. Todo mês. Tu sabe que tu pode fazer teus compromissos. Agora, largar tudo para viver por um chamado, pela fé, realmente tem que ter essa convicção. E foi o que aconteceu contigo. Isso foi o que aconteceu comigo. Meu pastor me chegou para mim e falou isso. E eu me senti mais encorajado com essa palavra sacerdotal. Importante pessoas aparecerem no nosso caminho. Exatamente. Deus sempre colocou as pessoas certas na minha vida. Eu sempre costumo dizer que Deus sempre colocará as pessoas certas na sua vida para que os seus passos sejam longos, né, que a prosperidade em todos os âmbitos da sua vida aconteça. E ele me falou isso e eu criei, né, naquela palavra. Interessante, pastor, que quando eu casei, uma semana depois eu pedi demissão da empresa. Já tem quanto tempo de casada? 11 anos. 11 anos. Eu pedi demissão da empresa, né? E todo mundo faz isso, custa custos para, tipo, porque você vai, a partir do momento que você abandona um emprego para viver especificamente do chamado, da obra de Deus, da itinerância. Tem pessoas que não entendem isso. Não entendem, exatamente. Às vezes se chama de preguiçoso, não quer trabalhar, porque não entende aquilo que Deus colocou no coração. Exatamente. E ali eu acabei saindo da empresa e casei, já estava casado, aliás, e ali eu comprei um carro financiado para pagar com já a entrou, obra, com a obra de Deus. Aí. Exatamente. O oposto do que as pessoas na maioria das vezes fazem. Estava respaldado, né? Na visão que Deus tinha te dado. Exatamente. E eu, quando consegui comprar esse carro, eu falei para o Senhor em uma oração que aquele carro ia ser uma ferramenta que Deus estaria me dando para fazer a obra dele. E que eu não iria atrasar nenhuma das prestações. E graças a Deus, já é o terceiro veículo que a gente está. E Deus tem nos feito prosperar. Deus nunca deixou faltar nada, para a glória de Deus. Amém. Adriano, diz para mim aí, e para os nossos amigos que vão estar acompanhando esse bate-papo no canal ou em alguma rede social, quais os desafios da itinerância, Adriano? Eu sei que você sair, deixar a esposa e filho em casa e às vezes passa 2, 3, 4 dias e tá arriscando a vida na estrada, dirigindo, cansado. Qual o fator motivacional na vida do Adriano para que ele praticamente todos os dias faça isso? Pastor, é incrível de início você ter que deixar a família, né, por 2 dias, 3 dias, não sei, mas você sair de casa e atender eventos fora. E um fator imprescindível é quando você vê as almas se rendendo, o avivamento de Deus através do sermão que você pregou. Pessoas tendo encontro com Jesus, prostradas no altar, né? Você sabe que você encontrará muitos obstáculos, né? Mas isso é um fator motivador que te leva sempre a querer ir, a nunca desmotivar. É ver as almas se rendendo, é ver o verdadeiro, genuíno avivamento sendo manifestado através da sua vida. E a chamada, quando você vê isso, você vê que realmente foi para isso que Deus te chamou. Exatamente. Você está no lugar certo. Fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Aquilo que você gosta de fazer. Adriano, me diz uma coisa. Mas assim, a gente sabe que em todas essas viagens, para lá e para cá, eu queria que tu contasse assim, alguma experiência que tu já teve na itinerância. Uma boa e uma ruim. Não precisa dar nome. Mas uma que te alegrou muito. Tu foi com expectativa e Deus te surpreendeu com outra. E outra que, quem sabe, tu pensou que ia ser uma coisa e acabou não sendo. Porque assim, alguns que vão estar nos assistindo aqui são pregadores também. Outros têm esse desejo. E a gente sabe que evangelho, né, tem seus espinhos. Verdade. Então quem entra, ele tem que entrar realmente debaixo de uma chamada de Deus, porque senão
Se a visão dele for outra, dificilmente ele permanece. Eu queria que tu contasse para nós que já te chamou tua atenção e tristezas e alegrias dessa vida da itinerância. Pastor, eu lembro que uma vez eu estava ministrando em Paragominas, Pará, com um amigo meu, pregador também. E ali ele me apresentou para um pastor que até então ele era pastor de campo, numa cidade próxima a São Luís, São Vicente Ferre. E ele me apresentou aquele pastor e falou: pastor, leva o jovem pregador Adriano para pregar na sua congregação, leva a palavra para os jovens do seu campo. Tu já tinha algum tempo que estava pregando? Já tinha muito tempo já ministrando, estava na itinerância já, deveria ter uns 5 anos. E ele olhou para o meu porte físico e ele olhou para mim, né? E me julgou pelo tamanho. Eu sempre costumo dizer que eu não tenho um tamanho de pregador, não tenho voz de pregador. Menosprezou quando olhou. Isso. E ali ele falou algo que me chateou muito, fiquei muito triste depois. E ele me falou isso: ele é bom para pregar em culto de criança. Foi não, moço. Foi. Ele disse que eu era bom para pregar em culto de criança. E aí passou 2 anos depois, ele entrou em contato com esse amigo meu e fez uma agenda com ele num congresso lá na cidade dele, São Vicente Ferre, próximo a São Luís. E ali o meu amigo pediu, né? Pastor, eu posso levar um amigo meu? E ele: quem é? Ele disse assim: é o pregador Mirim, que você disse que é bom pregar em culto de criança. Pastor, dá a oportunidade para ele pregar no sábado para os seus jovens. Tenho certeza que Deus vai lhe surpreender. Ele disse: por sua conta em risco, traga. Rapaz, e aí nós fomos. Ainda, né? Mas Deus nos surpreendeu ali, pastor. Foi. Fomos com toda a humildade, oramos a Deus, consagramos a vida e ali nós pregamos para a glória de Deus. Como é que foi nesse dia lá? Esse dia foi uma apoteose de glória. Meu Deus. Foi uma das... Eu imagino a cara do pastor. Uma das maiores manifestações de Deus que eu já pude ver. E assim, eu estava ministrando, quando eu terminei de ministrar, eu desci do altar e olhei para o altar e falei: pastor, Jesus vai batizar 16 jovens aqui hoje. Eu sei que tem um número maior aqui, mas os jovens que Deus quer batizar, que Jesus quer batizar, são 16 hoje. E ali nós oramos e 16 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Glória. Então assim, a minha ida ali marcou o meu ministério. Eu penso que o pastor naquele dia ele aprendeu a não julgar mais pela aparência. Então assim, são experiências ruins, em contrapartida são experiências boas. Me conta aí uma que Deus te surpreendeu, Adriano, que tu pensava assim que ia ser ruim o lugar, que tu não estava num dia bom, porque não é pelo fato de ser pregador itinerante. A gente não é todo dia que a gente está bem nem inspirado, não. Exatamente. Tem aqueles dias, né? Me conta uma aí que tu viveu, uma experiência que marcou a tua vida nessa vida da itinerância. Pastor, eu lembro que eu fui ministrar, não era numa cidade. Até então eu achei que fosse numa cidade, mas não foi numa cidade, foi numa fazenda. Eu liguei pro pastor e falei: pastor... Que região no Pará. Pará. Prega muito para aquela banda, né? Exatamente. Pará, no sul, Tocantins. No norte, Tocantins, Centro-Oeste. Graças a Deus, Deus abriu uma série de portas pra gente lá no Centro-Oeste. Deus vai soprando. Mano. Exatamente. Glória a Deus. Fazendo as coisas acontecerem. E ali eu achei que eu ia ministrar em Floresta do Araguaia. E o pastor disse: não é em Floresta do Araguaia. Eu falei: então é num povoado. Isso também não. É numa fazenda. Na festa... Foi a primeira vez que tu pregou numa fazenda? Foi a primeira vez que eu preguei numa fazenda, que é a festa do abacaxi. E aí nós fomos. Peguei com a minha esposa, pegamos o carro, fomos. E ali a gente... Longe. Fomos para Araguaína, de Araguaína 45 quilômetros. Entramos numa via chamada Garimpinho. E chegamos lá em Podarco do Tocantins, deixamos o carro e atravessamos de Voadeira. E andamos 40 km de Voadeira. Chegamos num povoado, pegamos uma caminhonete e andamos de mata dentro. Adriano, isso aí que todo itinerante ele tem que, se de fato ele quer encarar esse ministério, ele tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para tudo. Tem que gostar de viajar. Tem que amar o que camarada faz. Ele tem que gostar de viajar, ele tem que estar disposto a enfrentar a estrada de chão, pegar barco e entrar mato adentro. Realmente tem que ser pessoas que Deus
vocacionou para esse ministério. Verdade. Aí tu chegou lá, quantos Chegamos dias depois? Não, nós chegamos lá no final da tarde. Saiu de manhã? Saímos Quase bem um dia. cedo, quase um dia de viagem. E aí chegamos lá e eu não encontrei a fazenda, só encontrei uma igreja e 2 hectares de plantação de abacaxi em volta da igreja. E aí o co-pastor que estava me levando na caminhonete olhou para mim e falou: "Eu sei o que está passando no seu coração, pastor. Que pregar para quem? Pregar para os abacaxi, Adriano. Pregar para quem? Cadê Isso o povo? Isso não aconteceu só com você, com todos que a gente traz aqui. Mas não se preocupe, você vai pregar por uma multidão hoje aqui." Amém. Fomos para a fazenda dele. As 2 fazendas ficavam próximas à igreja, ficava cerca de 3 km. Fomos para a fazenda dele e lá nós ficamos o resto da tarde e aí voltamos para o culto. Cheguei lá, eu fui, sabe, maravilhado com a multidão, surpreendido com a Começou a aparecer gente em todo de lugar. pessoas. Não, pessoas de carroça, de cavalo, de carro, caminhonete, Meu van, Deus. ônibus. E assim, Montaram uma estrutura lá. montaram uma estrutura. Em volta da igreja, as pessoas acamparam com as suas tendas, porque festa no Pará, as pessoas ficam os 3 dias. Eu imagino acampado. o clima, Adriano, o ambiente, né? Um ambiente A presença de Deus, a comunhão muito ali. espiritual, muito espiritual. E assim, muita comida, que crente gosta de comer, Quase né? não tem galinha caipira nesse lugar, né? Muita, Meu muita. Deus. Muita carne assada. E foi incrível ali 2 dias assim. Tu ministrou Ministramos sábado e domingo. sábado e domingo. Ministramos sábado e domingo. Sábado à noite e domingo à noite. Sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à Me noite. conta aí o que te marcou tanto assim nas ministrações. Batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. E assim, teve muita manifestação do Deus poder renovando. de Deus. Jesus renovando ali. Foi algo muito maravilhoso. Sentimento assim de Um satisfação, sentimento né? de trabalho realizado, sabe? De que eu estava Valeu a de pena fato, cada fazendo a coisa quilômetro certa. ali, né? Valeu a pena tudo que eu Viagem passei. toda. Tudo. Glória a Deus. Então, assim, são muitas experiências, né, pastor, que um itinerante passa. Boas, ruins. Adriano, tem pastor, porque assim, eu penso assim, por mais que hoje o evangelho, muitos usam do evangelho para comercializar, para tirar vantagem, pessoas que às vezes Deus nem chamou, né, que ficam aí comercializando o nome de Jesus. E a gente sabe que todo trabalhador é digno do seu salário. E eu penso assim, Adriano, que existem pessoas que convidam alguém para pregar na igreja dele e não ajuda nem com dar gasolina. Existe, já passou por isso, de alguém te chamar e dar só aquele tapinha nas costas. Sim. Porque por mais que você não cobre, ok. Mas todo mundo sabe que a pessoa vive da obra e você está ali cumprindo uma missão. E eu creio que o pastor, aquele que convidou, agendou, ele tem um mínimo de consciência, né? De abençoar a pessoa de alguma forma. Sim, não que o propósito do pregador seja esse, mas a gente sabe, nós somos ensinados aqui no nosso ministério, nosso pastor presidente ensina. Toda vez que você convidar alguém, abençoe, porque é um princípio, né? Exatamente. Você abençoa e automaticamente você é abençoado. Já aconteceu muito contigo, Adriano, isso? Muitas vezes aconteceram comigo, tá, pastor? Eu lembro que uma vez eu fui ministrar numa vila chamada Vila Osiel, no Pará. 190 no Pará, 190 quilômetros de estrada de chão. Atravessei Meu Deus, tem que todo o ter Bico do chamada. Papagaio, a Transamazônica, um pouco da Transamazônica, e a gente foi 190 quilômetros de estrada de chão. Eu lembro que naquela época gasolina, né, era bem acessível ao bolso, né? Ainda estava barato. Barata. Eu gastei em média de R$200 para chegar lá de combustível. Eu ministrei os 2 dias e aí o pastor me ofertou naquele final de semana, me ofertou R$200. Ou Da seja, gasolina. exatamente. Foi algo que assim marcou minha vida, que eu fiquei muito triste, muito triste. Não soube honrar. Não soube honrar A distância. a que sai. distância. Levei minha esposa e assim, a estrada muito ruim, o acesso muito dificultoso, mas nós fomos ali e Já fizemos... tinha bebê na época? Não, ainda não. Não tinha ainda. Mas assim, foi algo que marcou minha vida, né, aquilo ali. Mas aí eu percebi, pastor, que em contrapartida existem os pastores que ainda sabem honrar os pregadores. Os pastores que ainda valorizam o trabalho desses itinerantes.
E uma semana depois eu fui para Floresta do Araguaia, né? Floresta não, a fazenda que eu acabei de lhe falar. Nós fomos para lá e lá nós fomos surpreendidos ricamente pelo Senhor. Nós fomos abençoados. Em todos os âmbitos, Deus, Ele nos honrou ali. Glória a Deus. Realmente, Adriano, eu acredito que infelizmente existe muito esse tipo de coisa. Porém, nem por isso tu nunca sentiu o desejo de parar não, né, Adriano? Não, nunca. Pelas decepções? Nunca. Na realidade, as decepções foram um fator motivador para continuar. Exatamente. São experiências que você vai carregar o resto da vida. Adriano, diz aí um sonho aí que o Adriano tem, algo que o Adriano quer realizar antes do arrebatamento, antes da vida de Jesus, em relação à tua vida secular, e me diz um sonho também ministerial que o Adriano tem. Pastor, secular eu pretendo fazer um curso superior de Direito, né? Um sonho que eu tenho. E ministerialmente... Mas essa coisa do curso de Direito é para exercer também a profissão? Não é nem para exercer, é mais para usar naquilo que eu faço. Exatamente, né? Ter o conhecimento e usar naquilo que hoje em dia o pregador ele tem que... hoje em dia, nesse mundo globalizado, onde você não pode falar praticamente nada que as pessoas já querem ali lhe processar, então até para pregar o evangelho hoje a gente tem que saber como falar. Claro, as verdades de Deus não mudam, né, Adriano? Exatamente. Porém, quando você está mais preparado, é diferente, né? Enfrenta todos os públicos. É porque o pregador ele tem que estar preparado para pregar para o juiz, para o desembargador, para o prefeito da cidade, para deputados. Então, assim, quando a gente vai ministrar, a gente tem que ter ciência disso, que existem vários públicos ali. Vários públicos. Dentro daquele público tem alguém que é desembargador. Então, vai assim, que o cara fala uma besteira. Exatamente. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Amém. E ministerialmente, pastor, eu sonho muito em um dia chegar a nível nacional, pregar em grandes eventos, AD do Brás, e eventos de grande esporte, como todo pregador sonha. Eu fico olhando assim, e eu creio que Deus ele é poderoso para fazer isso na tua vida. Porque a gente vê no Brasil os pregadores, e eu digo isso para a glória de Deus, que eu sei que tu não vai se exaltar nisso, mas a gente vê os pregadores do Brasil, e eu olho para o Adriano aqui, que mora na cidade de Imperatriz, no Maranhão, no interior do Maranhão, Nordeste, mas que não fica a desejar para nenhum desses pseudos grandes pregadores, né? E eu acredito que tu indo nessa tua humildade aí, Deus ele vai soprar o teu nome. Uma vez, Adriano, há uns 10 anos atrás, veio um pregador, na época ele estava, vou usar esse termo aqui, ele estava estourado, pregador dos Gideões. E ele pregou uma terça-feira no Tempo Central, e eu estava com o meu pastor, eu ainda não estava dirigindo igrejas, foi em 2010, e um pastor perguntou para ele, pastor, mas como é que sou com essa coisa das agendas? Porque às vezes tem itinerante, dependendo da fase, que ele prega de manhã, de tarde e de noite. Exatamente. Né, Adriano? E ele foi dizer, ele disse assim, olha, isso tudo é Deus. Aí ele deu o exemplo. Às vezes o pastor está orando ali, vai ter um evento, e o Espírito Santo vai lá e sopra e diz o nome da pessoa. Fulano de tal. Você não estava nem pensando. Aí veio aquele nome e você liga e dá certo. Às vezes numa roda de jovens, pessoas falando sobre pregação, e alguém diz, tu viu a pregação do fulano? Mas Deus usou ele poderosamente. Então o próprio Espírito Santo é o nosso, vou usar esse termo aqui, né? É como se fosse o nosso marqueteiro. Porque tem muita gente que confia muito nas redes sociais, que força às vezes a situação e esquece que quem sopra o nome do homem é Deus. Quando você menos percebe, eu vou usar um termo aqui da atualidade, está viralizado, né? Todo mundo conhece. E eu acredito sim, Adriano, que Deus vai, no momento certo, na hora certa. Só um exemplo acerca disso, como que o Espírito Santo ele se encarrega, né, de fazer, né, de abrir a porta para o pregador, para o itinerante, para o pastor, para aquele que de fato é vocacionado. Alguns dias atrás, um ano passado, a gente estava ministrando em Palmas, e aí o pastor disse, me deram 4 nomes. E eu olhei os 4 nomes e disse, se eu vou nesse aqui. E ele ligou para mim, né? Tipo assim, é o Espírito Santo que se encarrega. Tinha 4 nomes e Deus disse ao Adriano. E ele falou, eu vou nesse aqui. Aí me ligou, deu tudo certo, a gente esteve lá, foi uma benção. Então assim, é o Espírito Santo.
né? A gente usa os meios, as mídias sociais. Amém, é uma bênção, né? Quando você, de fato, tem interesse em divulgar seu ministério, é uma bênção de Deus. Não que seja errado, né, Adriano? Exato. É uma ferramenta. É uma Tanto ferramenta. a nossa conversa aqui, isso aqui vai para uma rede social, vai para o YouTube, porque a gente sabe que vai alcançar, vai romper fronteiras e vai chegar em muitos lugares que às vezes a gente nem pode chegar. E não é errado. Mas eu entendo que essa coisa de depender totalmente de Deus, isso aí para a vida do homem de Deus, do pregador, isso aí é fundamental. De fato, é um fator imprescindível. E Adriano, mas assim, pastorear um dia, quietar um pouquinho, assumir uma igreja, tá no coração, ou isso aí é a longo prazo? Eu acho que é a longo prazo, né, pastor? Esses dias atrás, a chama teve do até evangelista tá acesa aí. Um amigo meu que me falou, e aí, quando você vai pastorear? Eu falei, eu tô esperando Deus me falar isso, porque até então ele não me falou. Eu ainda sou um homem muito desejoso pela itinerância. Uma vez o pastor Raul esteve comigo e ele me falou, deixa que o fogo da itinerância se apague, para que assim você se torne um pastor. Eu falei, pastor, até agora não se apagou. Isso é mais pura verdade, sabe por quê, Adriano? Porque às vezes eu conheço pregadores que o fogo ainda tá ali e ele vai assumir a igreja. Aí ele fica na igreja e viajando, na igreja e viajando. Aí nem uma coisa e nem a outra. Não consegue conciliar, né? Não consegue conciliar. Adriano, deixa eu te perguntar um negócio. Com certeza, pastor Napoleão Falcão disse que pregação é uma arte e ela se adquire com o tempo. Exatamente. A prática vai gerando a perfeição. Claro que a dependência e a ajuda da pessoa do Espírito Santo na vida do pregador é fundamental. Exatamente. Né? Mas assim, no começo, Adriano, tem alguma gafe assim, tu já pregou alguma vez que tu trocou o nome das pessoas, alguma coisa assim que tu ficou com vergonha e ficou rouco antes do tempo e perdeu a voz e teve que entregar? Tu lembra de alguma coisa assim engraçada que tu disse, meu Deus, que mico? Uma vez eu estava pregando sobre Paulo e eu esqueci o nome da cidade que Paulo desejava ir. E eu disse, irmão, depois eu falo o nome da cidade, porque agora eu esqueci, fugiu da mente. Deu branco, processador aqui falhou. Então, assim, são coisas que isso acontece, é normal acontecer isso na vida do itinerante. Principalmente no começo. No começo tudo é mais difícil. A inexperiência, a falta do conhecimento. Exatamente. Você não tem tanta confiança na maioria das vezes, mas a gente vai adquirindo essa confiança, né, com o tempo, né. Adriano, pregador itinerante, ele tem tempo de orar e ler a Bíblia? Chega uma época, pastor, que o pregador falta tempo para ele ler, estudar a Bíblia e orar. Porque ele chega vamos supor que ele vá para São Paulo, de São Paulo ele vai para o Rio. Eu estava olhando, existem alguns pregadores que colocam a agenda quase os 30 dias no mês. Eu fico pensando... Quando ele vai orar? Quando ele vai ler a Bíblia? Acaba repetindo a mensagem um monte de vezes, né, Adriano? Não que seja errado, porque os públicos mudam, né? Exatamente. Mas eu penso que essa coisa do relacionamento com Deus, ele tem que fluir, né? Eu tenho, pastor, um amigo que trabalhou muito comigo, que fazia as minhas agendas nessa época. Era, na verdade, uma parceria que a gente fez, né? Uma assessoria. Me andava em Brasília, me agendava no Goiás, em Belém, né? Em vários outros estados ele me agendava, no Piauí, no Ceará, Jonatas. E aí ele me ajudou muito, né? E aí ele me falou uma coisa muito interessante uma vez. Ele falou, eu já andei com muitos pregadores, já fiz agenda para muitos pregadores, já viajei 10, 15, 20 dias com pregadores e nunca vi esses caras lendo a Bíblia e nem orando. Você é o único que ainda lê a Bíblia e que ainda ora pela madrugada. Tá vendo, né? Tá entendendo? E assim, a gente percebe isso, pastor, que Glória com o tempo... Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, exatamente. Isso. Tem que ter cuidado para não perder essa essência da oração e da leitura, né, da palavra. Porque eu penso que não é só a agenda em si, não é só pregar, mas é esse relacionamento que vai ser o diferencial quando você subir no altar. Pastor, se eu não me engano, acho que é o Eliseuzinho Rodrigues que disse que não tem como você falar a homens sem antes você ter falado com Deus. É melhor nem subir no altar para pregar do que você falar daquilo que na realidade é o que às vezes a pessoa nem está vivendo. Então há uma necessidade grande que todo pregador itinerante, porque não é só agenda,
Eu imagino assim, viajou, chegou no lugar, aí o pastor disse, vamos dar uma volta, vamos conhecer a cidade, vamos tomar um açaí, se for pro rumo do Pará ali, comer a galinha caipira, não, vamos num banho. E eu penso assim, que para um pregador, isso é complicado, porque na mente dele tem que estar focado no trabalho. Exatamente. Porque a pregação é um trabalho, é um Exatamente. ministério, né? Não é lazer. Por mais que tenha ali os bônus, né, do ministério, mas você sabe que à noite vem pessoas ali precisando ouvir uma palavra de Deus. Pastor Gilmar Santos, ao convidá-lo para ministrar na sua cidade, ele não abre mão de ficar no hotel o dia inteiro para andar com o pastor. Ele se reserva. Ele se reserva, ele vai orar, vai estudar, né, vai se preparar para a noite estar ministrando. Então esse é um fator imprescindível que nós pregadores temos que observar acerca disso. Eu particularmente, pastor, não é questão de orgulho, mas eu não gosto de ficar hospedado na casa dos pastores. Não tem aquela privacidade, né? Você não tem como orar. Na maioria das vezes o pastor te revela tudo antes que o Espírito Santo te revele. Entendeu? Fala os problemas da igreja. Fala os problemas da igreja para você. O pregador falar à noite. O pregador falar à noite. Aí fica complicado para o pregador ministrar. Entendeu? É complicado. Eu entendo. É interessante. A vida de pastor é interessante. Às vezes o pastor não pode falar e ele quer usar o outro instrumento que Deus mandou. Mas o certo é depender de Deus. Porque a gente sabe que o Espírito Santo ainda fala, né, Adriano? Exatamente. Quando o pregador ele dá esse lugar para Deus, com certeza Deus vai continuar falando. Adriano, nosso papo aqui tá muito bom. Tenho certeza que muita gente aqui do canal que vão estar acompanhando e que tem essa chamada. Que alguns vão ouvir as histórias aqui do Adriano, o ministério, como começou. Já tem quanto tempo de itinerância, Adriano? Cerca de 17 anos. 17 anos pregando o Evangelho. E eu queria que o Adriano olhasse para a câmera aqui para a gente finalizar nosso bate-papo e desse uma palavra de Deus para esses irmãos jovens, né, obreiros, mulheres que a gente vê muito pouco na itinerância, pregando o Evangelho, atendendo a agenda, para essas pessoas que têm esse desejo e às vezes têm medo, ter um emprego fixo, e como é que eu faço? Eu queria que o Adriano desse uma palavra de Deus para todas as pessoas que vão estar acompanhando esse bate-papo. Certo, pastor. Eu sempre costumo usar o contexto da história do profeta Abacuque, né, que em meio a uma sociedade tão pervertida, no meio de um povo que realmente estava distanciado da presença de Deus, o Senhor o convocou. Ele era levita, ele tinha uma cadeira entre as 288 cadeiras que pertenciam aos levitas da casa de Deus, mas o Senhor percebeu que estava faltando profetas para ouvir os oráculos sagrados. E o Senhor visitou a casa daquele Asafino e o comissionou para uma obra árdua, né, para um ministério profético. E Abacuque, em primeiro lugar, ele foi buscar a presença de Deus no templo. Abacuque foi buscar a presença de Deus no templo porque ele sabia que a oração era um dos fatores imprescindíveis na sua vida. E pelo que a gente observa a história de Abacuque, ele foi um referencial para a sua geração. Ele foi uma voz profética para a sua geração, para o povo de Judá. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós somos os Abacuques dessa geração, que em meio a tanta frieza espiritual, né, a gente percebe que as igrejas brasileiras, não só as igrejas brasileiras, mas o mundo em si, está decaindo, se distanciando da presença de Deus. E nós somos essa voz profética que o Senhor conta. Então, jovens, né, eu sei que para pregar, ser pregador itinerante, é necessário viver uma vida de renúncia. Renunciar a muitas coisas, o emprego, até os próprios sonhos. O meu sonho era ser jogador de futebol. Eu nunca pensei um dia ser pregador do Evangelho. Mas olha o que Deus fez na minha vida. E hoje nós vamos por onde vamos, sabendo que Deus é conosco. E que eu creio, pastor, que nesta última hora Deus está levantando uma geração de Abacuques. Eu acredito. Adriano, e para as pessoas que estão nos assistindo e têm essa chamada
o que o Adriano, pastor Adriano, pregador do evangelho, diria para esses irmãos? Larga esse negócio de itinerância ou vale a pena insistir no chamado? Vale a pena, pastor, com certeza, insistir nesse chamado. No início, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil no início. Mas depois, as coisas vão se encaixando. Deus vai abrindo portas para você. Deus vai colocando pessoas na sua vida, que essas pessoas vão ser guias, vão ajudar você. Entendeu? Portas vão se abrir através dessas pessoas. Eu sempre digo isso, que Deus não abre só portas, que Deus coloca as pessoas certas para abrir portas para você. Verdade. Entendeu? Pastores de campo, pastores congregacionais que a gente passa a conhecer, essas pessoas vão falando do seu nome, falando do seu ministério, fazendo ali o seu marketing, né? No boca a boca, que acho que é um dos melhores. É o melhor. Então, nunca desista da chamada de Deus. Permaneça, porque o que Deus tem para fazer através da sua vida é algo que, na maioria das vezes, você nunca parou para imaginar. Você morar numa cidade pequena como essa e, de repente, ter oportunidade de pregar em São Paulo, como eu já tive, que a Brasília, né, Mato Grosso, Bahia, pregar em eventos grandes que você nunca imaginou de pregar. Dias desses atrás, aí um amigo meu falou assim para mim: você já imaginou de pregar nesse evento? Nunca imaginei de pregar. E por incrível que pareça, eu fui 3 anos consecutivos em Belém. Esse é o maior evento que eu já ministrei, para 45 congregações ali na Ilha de Mosqueiro. E assim, eu percebo os cuidados de Deus e percebo que muitos que começaram comigo ali, nos dias que eu comecei, já pararam, muitos né? Desmotivaram, pararam e hoje nem crentes são mais. O que vale muito é também a sua persistência, né, pastor? Perseverança. Persistir naquilo que Deus tem para a sua vida. Nunca desista. Amém. Glória a Deus. Está aí meu amigo Adriano Castro, pregador do evangelho, homem de Deus, alguém que realmente tem procurado cumprir a vontade de Deus em sua vida. Amém. Adriano, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, que teu ministério continue sendo um ministério próspero, que Deus continue alargando as tuas tendas e, assim como o salmista vai dizer, que Deus possa conceder o desejo do teu coração. Amém, Adriano? Amém. Que Deus abençoe sua vida, você que acompanhou esse bate-papo. Eu queria te pedir, inscreva-se em nosso canal, compartilha esse bate-papo, com certeza vai chegar em alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e eu quero fazer uma oração para estar finalizando, abençoando a tua vida no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu, pela vida do pastor Adriano Castro, pela vida de cada amigo, cada irmão e irmã que estará assistindo, meu Deus, essa entrevista, esse bate-papo, Senhor. Que o teu reino seja estabelecido em nossas vidas e que a tua vontade seja a base, Senhor, das nossas atitudes. Fica conosco, Pai Santo, e continua abençoando a todos com paz, saúde e graça. É o que eu te peço e no nome do Senhor Jesus te agradeço. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.